Esse é um convite para mães se reconectarem com sua essência, acessarem suas potências e se redescobrirem na mulher que nasce com a maternidade. Inspirado por histórias reais de mulheres que se reinventaram em suas jornadas, esse podcast é um espaço de troca, movimento e acolhimento. Aqui a vida pulsa, aqui a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade. Seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje é a prova de que é possível recomeçar, mesmo depois de tudo. Formada em medicina pelo FMG, com 2 residências e mais de uma década de atuação, Clarice Tomit decidiu fazer uma virada radical. Trocou os jalecos pelos pães e os atendimentos médicos pelo balcão da padaria. Hoje, ela é empresária à frente de 4 lojas da Pão e Companhia em Belo Horizonte. Mãe de 2 meninas lindas e também criadora do Método Sol, um novo jeito de ensinar leveza com direção. Mas essa história não é só sobre transição de carreira. É também sobre atravessar o luto, celebrar o amor vivido, sustentar a fé nos dias difíceis e escolher todos os dias honrar a própria história, com presença, sensibilidade e força. A Clá é daquelas mulheres que cuidam de tudo e também de si, ainda bem. Que se organizam com planilhas, mas não abrem mão do yoga, da rede de apoio, da amizade e da espiritualidade. Ela inspira não só pelo que construiu, mas pelo jeito como vive. Com leveza, mas com potência, honrando o que pulsa. Clá, que alegria te receber aqui hoje, muito prazer. Antes da gente começar, a gente vai pedir para você iniciar o nosso ritual, que é o acender a nossa vela, e com isso você vai trazer a nossa chama para aquecer essa conversa e trazer toda a sua potência. Ai, gente, eu já posso começar o podcast Pode. chorando? Aqui, o choro é livre. Eu já vim preparada também para isso, viu? Essa apresentação eu já engasguei, mas vamos lá. Vamos acender. A gente fala que essa velhinha daqui, que tem um cheirinho que é o cheirinho do nosso impulso, que delicioso. Delícia mesmo. Mas pra gente, mais do que sentir esse aroma, é realmente pra potencializar, né, esse nosso interno, que é muito forte, que a gente traz para essa mesa, pra gente colocar isso pro mundo. No nosso E mesmo assim, sendo a minha história de vida, quando a gente escuta, né, uma narração, não tem jeito. diferente, não né? Não É emocionar. diferente. Que bom. Que bom. Clá, bem-vinda mais uma Obrigada, vez. obrigada pelo convite, meninas. Vamos começar com as nossas perguntinhas. Clá, a gente queria começar por esse ponto que tanto nos inspira, a coragem de mudar. Conta um pouco da sua história e o que te levou a deixar a medicina e escolher um caminho tão diferente. Essa vontade de empreender, ela já existia ou nasceu depois da chegada das suas filhas? Como que foi esse despertar? Não, minha vontade de empreender sempre existiu. Eu acho que essa veia empreendedora nasce com a gente, é genético. Você nasce com isso. E fica, às vezes, guardado em algum lugar. Quando a gente está vivendo, eu falo isso, quando a gente passa por uma coisa que você não entende muito bem, você só chega a entender quando você olha para trás, né? Retroativamente. Você passa pelas coisas meio sem entender, vai fazendo o que pode, depois você olha para trás e você entende tudo. Hoje eu consigo entender porque que eu fiz medicina. Durante o processo, não entendi, eu fui fazendo, eu era uma ótima aluna, eu passei no vestibular. Hoje eu consigo ver que eu fiz medicina por necessidade. Necessidade de ter uma profissão que me garantisse estabilidade, emprego, condição mesmo financeira. Eu passei por um período, eu junto com a minha mãe passamos por um período financeiro difícil na minha adolescência, que é a época determinante, né, para escolher uma profissão. Eu sempre gostei dessa parte mais artística, arquitetura, design, mas eu morria de medo de Não dá dinheiro. de não ter dinheiro, de não ter emprego. A geração, a gente já falou isso até disso, né, Clara? As gerações, hoje em dia, acho que os jovens têm menos esse medo das das novas profissões. Na nossa época, nossa geração, era assim, você foge um pouco ali do script, né, da engenharia, medicina, direito, administração, ainda aí. Até porque hoje também tem mais possibilidades, né? Até novas profissões, Sim, né? surgindo. Então, eu sou mesmo resultado desse pensamento, dessa educação, de que, né, eu tinha que fazer uma faculdade para ter um emprego, para me sustentar. E a minha mãe é muito independente, né? Eu, assim, como eu fui criada para ser uma mulher independente. Então, eu queria uma profissão que me garantisse ali um emprego, uma boa condição.
ainda veio esse reflexo aí desse aperto financeiro que a gente viveu na minha adolescência, foi determinante mesmo para eu escolher medicina. Estudei, passei, fiz e fui muito feliz na faculdade, mas eu nunca senti. Curiosidade, você atuava em qual Fiz especialidade? pediatria e depois eu fiz nutrologia. Olha. E aí eu Não fiz... basta uma. Aí hoje eu vejo que foi por isso que eu fiz medicina. Aí fui muito feliz, foi lá na medicina que eu conheci meus grandes amigos, que eu conheci o meu marido, pai das minhas filhas, né? Então, foi que fez o ser humano que eu virei, porque não tem jeito de você passar por uma faculdade de medicina, pela residência, e não se tornar uma pessoa, eu acho que é melhor mesmo, uma pessoa melhor. Porque a gente lida com as dores mais profundas, com todas as carências, dificuldades do ser humano. Então, foi muito importante para, eu me moldar como pessoa, mas eu vi que não era a minha profissão, não era o que eu queria ser, não era o que eu queria fazer para sempre. Só que eu também não tinha condição de abrir um negócio, eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu estava ali, médica, trabalhando, querendo ter filho, com aquela vontadezinha, latejando, quando eu puder eu vou ter. Então, eu me planejei com o meu marido na época, a gente se planejou, ele era anestesista, né? E eu, pediatra, e a gente foi trabalhando, juntando dinheiro e estudando o plano de negócio, né? Da padaria. Isso que eu ia falar, curiosidade também. Logo de cara já veio assim, a padaria, porque tinha algum desejo, né, que te chamava ou não? A gente queria empreender e foi estudando mesmo as possibilidades. Eu sempre gostei de coisa ligada à alimentação. Então, seria um restaurante, uma padaria, Entendi. alguma coisa de comida. Minha família adora cozinhar e eu acho que a cozinha agrega, eu tenho uma coisa afetiva. Eu não conseguiria, por exemplo, empreender tendo uma escola de inglês. Não era o meu desejo. Né? Não me move. Era uma coisa... Nem ter um varejo, por exemplo. Um varejo simples, assim, sei lá, uma revenda de roupa. Não era... Meu negócio era com comida. Eu queria uma coisa relacionada com comida. E eu morei ali do lado da Pão e Companhia do Anchieta muitos anos, né? A chaminé da padaria era na minha sala, gente. Eu sentia cheiro de pão de que queijo. desafio pra mim, viu? Porque Era uma vida difícil. Porque eu sentia cheirinho aquele de cheiro pão todos os dias. me Bolo, quebra. pão de queijo. Ainda mais de lá, é delicioso. Que era ali no Anchieta, então, e eu tomava café muito ali com a minha mãe, com o meu marido, e eu tive as meninas, eu ia com elas de carrinho desde pequenininha, então eu criei uma relação afetiva com a padaria, com as pessoas que trabalhavam lá, conheci o dono da padaria, que é o dono da franquia, de todas do Brasil, aqui em Belo Horizonte só tem 5, 4 minha e a dele, e fora do Brasil tem mais, se não me engano, 30. Fora de BH. Olha! Fora de BH. No resto, desculpa. Eu também. Fora de resto do BH. Brasil. Mas mesmo assim, uau. Desculpa, fora de BH, no resto do Brasil tem mais. Eu não sei exatamente, mas é em torno de 30. Tem em Manaus, tem no Rio, tem em Goiânia, tem no Nordeste, em vários lugares. Então, é uma franquia no Brasil bem estável. Só aqui em BH, que só tinha a deles e tinha a do Santa Lúcia, que depois eu vinha comprar. Os donos já não queriam mais mexer, porque realmente é difícil. Nossa, é bem difícil. É para os fortes. Eu não sei se, assim, quem vem da medicina também já está muito preparado para... Né, para aguentar. Exato. Mas eu tive que aprender tudo muito muito do zero. Foi muito difícil. Eu literalmente construí o avião na queda. Eram dias difíceis, lágrimas e lágrimas, desespero. E falar, gente, onde que eu estava com a cabeça? Estudei tanto, fiz uma faculdade excelente. Eu sou uma ótima médica, bem-sucedida. O que eu estou fazendo aqui dentro dessa moda que eu fui de inventar, né? Bicho pegando aqui, eu tô aqui. Mas hoje eu não me arrependo de nada, né? Isso aí foi uma bênção na minha vida. E depois de muito aprendizado, aí foi uma busca enorme por conhecimento, porque na faculdade de medicina a gente realmente não aprende nada sobre gestão, absolutamente nada. E aí eu fui correr atrás de conhecimento e aprendi na prática e com teoria também, com cursos. E hoje eu consigo, tenho as 4, né? Hoje eu me considero uma empresária bem-sucedida, mas foi tijolo a tijolo, passo a passo, perrengue após perrengue, para chegar. Mas então, assim, a vontade veio, nasceu comigo essa vontade de empreender, eu fiz a medicina, e quando eu tive condição financeira, a medicina cumpriu o papel na minha vida, que era de me dar um suporte
financeiro, né? Uma estrutura, assim, de vida. E foi também maravilhoso na minha parte pessoal, porque são os meus amigos, o meu marido. E foi uma bênção na minha vida eu ter feito medicina. Mas realmente não era a minha profissão. Eu atuei por 11 anos, né? Como médica. Tive ótimos momentos, né? Meus pacientes pequenininhos já estão enormes, maiores do que eu. Mas, assim, não era para mim. Eu vejo que foi uma necessidade. Você tá nessa caminhada com a padaria? 2018. São 7 anos 7 agora, anos já. em setembro. Eu Nossa, atendi parece até que foi 2018. E é muito inspirador, assim, diferente ouvir, porque normalmente, pelo menos eu, né? Inclusive, tenho uma grande amiga que fez o contrário. Ela sempre amou, assim, estar em bloco cirúrgico. Ela estava formando a Bijuca em fisioterapia, largou para fazer medicina. Sim. Então, eu sempre escuto o contrário, assim, de pessoas largando a profissão que tem atualmente para fazer medicina. E o contrário, assim, né, desse movimento, eu confesso que foi a primeira vez, assim, que eu tô ouvindo e eu tô muito admirada de estar aqui escutando mesmo e trocando. É uma transição corajosa, né? Bem corajosa. Demais. Não é fácil mesmo. E a gente é formado na faculdade de medicina para ser exclusivamente médico. Sim. É muito difícil ser outra coisa. Não é, por exemplo, eu imagino que um curso de administração te prepara para várias coisas. Eu né? fiz administração, inclusive, por não saber. O que eu queria é amplo, enfim, vamos para administração. Mas então, de realmente, fato, a medicina te coloca esse rótulo, assim, você é isso. Por isso que é diferente ouvir esse movimento contrário eu tive 11 anos de trajetória na medicina e entendi que não era isso que eu quero. 11 anos trabalhando, né? Trabalhando, faculdade, sim. Foram 18 na minha vida. Na trajetória de trabalho, que eu tô falando. Imagina no... Quando eu abri a padaria, eu estava com 36 anos. E eu tinha 18, metade da minha vida era medicina. Porque foram 18 anos. Coragem. Antes de 18 anos de medicina, né? Entre faculdade, residência e o trabalho. E mesmo assim foi muito difícil o processo, a troca. Eu fui muito empolgada, mas eu passei muito aperto, mas eu não me arrependo hoje de nada. Inclusive, até entrando nesse lugar, né, que eu venho de uma família de todos médicos, né? Claro, a gente já se conhece há muitos anos aí. Formou com a minha irmã. Então, eu conheci a Ju, ela tinha quantos anos, Ju? Uns 8, eu acho. Muito pequena. Menina, carreguei no colo. Já foi paciente de Clá, na época da nutrologia. Da nutrologia, foi mesmo. E, enfim, grande amiga da minha irmã, mas eu queria um pouco mais a fundo dessa mudança de profissão, muito nesse lugar de que eu venho de uma família de médicos e eu sou a única não médica ali e que não escolhi uma administração que amplia, assim, escolhi até uma engenharia de alimentos, mas que hoje eu me vejo, assim, num movimento constante e que é causa de grandes questionamentos dentro da minha família do que a Juliana faz, que cada hora ela faz alguma coisa e que para médicos é muito louco, porque, igual você falou, às vezes vocês são formados a terem uma linearidade ali na profissão, e que é muito louco, né? E eu já escutei, inclusive, minha mãe falar em algumas mudanças, né, de colegas suas, enfim, que quando vocês largaram medicina, minha mãe fala assim, gente, mas é um absurdo, que loucura trocar o certo pelo duvidoso, tirar uma vaga de alguém que poderia ter feito a medicina da federal. Eu já escutei isso, olha que absurdo, mas já escutei. Ela falou assim, tirou a vaga de alguém que podia ter formado na medicina da federal e desistiu da profissão. E eu, como sou uma pessoa muito do movimento que eu falo, eu acho maravilhoso essas transições, assim. Você sabe que eu sempre fui uma grande admiradora, né, da sua trajetória. E eu queria saber, assim, se você precisou desenvolver também esse mindset da mudança, não do empreender, porque isso eu sei que com certeza você teve que desenvolver e segue desenvolvendo. Mas eu acho que esse mindset de aceitar essa mudança, de aceitar, né, essa cobrança externa do que as pessoas, querendo ou não, julgam, né, assim, essa ruptura mesmo dessas crenças que às vezes vão vindo junto, né, dessa mudança. Ô, Ju, eu vou te falar que eu nunca tive, sabe por quê? Porque fruto da minha criação. Minha mãe, muito livre, muito independente, muito vanguardista, super do meu lado para qualquer coisa. Eu não tive esse julgamento, sabe? Que maravilhoso, dentro de né? casa eu não tive. Eu te entendo. A minha mãe, ela ficava assim, preocupada com
mais com a parte prática. Gente, Sim. será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? É uma mudança radical, né? Mas assim, Da sua escolha. Da escolha. Do apoio sempre teve, Sempre né? tive, pra E tudo. do julgamento, né? A gente tá falando aqui também desse julgamento. Então, quando a gente tem apoio, acho que o caminho fica mais fácil, mesmo sendo desafiador. Com né? certeza. E eu tive um grande apoiador também, que foi meu marido. Sim. Pois é. Que era meu tudo, né? É. Meu parceiríssimo de vida. E que foi praticamente meu colega. Ele era um período só na minha frente, então a gente viveu a faculdade junto. A gente viveu a residência, depois o trabalho. E ele via, dia após dia, que eu não era feliz profissionalmente. Apesar de estar trabalhando, fazendo, né? Eu brinco que essa coisa de propósito é importante, mas você não pode pirar no propósito. Você tem que ir fazendo o que é possível. Exato. Então, eu queria empreender, mas eu não podia ficar olhando para o teto Esperando, tá esperando. aí. É. Eu tinha que trabalhar. Meu plano era trabalhar, juntar dinheiro para ter o dinheiro para executar o meu plano de negócio. Sim. Então, mas ele via que aquilo ali era realmente parte de um processo para eu realmente realizar o que eu queria. É. E foi super parceiro, nunca julgou, pelo contrário, me apoiou em tudo. E deu o suporte, né? Ele era o plano B da casa, porque a gente, quando abre uma empresa, a gente não fatura, pelo contrário, a gente gasta, né? Então, ele cuidou de tudo sem nunca me cobrar, sabe? Foi muito parceiro. Você já puxou o gancho do que a gente ia trazer, né? Então, falando em parceria, você já passou por momentos muito desafiadores, como a perda do seu primeiro marido, Sim. parceiro, grande amor, que você ressalta, né, ter sido o grande amor da vida. E hoje fala disso com presença, uma presença rara e muito bonita. O que te sustentou nesse processo de seguir em frente, com fé, inteireza, mesmo vivendo o luto, que a gente sabe que é tão duro? Foi uma dor mesmo, foi muito difícil. Mas eu tenho um lado espiritual bem aflorado, bem desenvolvido, também acho que vem da minha criação, da minha mãe. Eu já tô fã da sua mãe. Também. Hoje ela tem Alzheimer, é uma pena, né? É muito triste você ver uma pessoa que foi tão maravilhosa num quadro de... Ir, né? De ir, ir, o cognitivo ir, vai indo apagando, embora. né? Mas ela é muito maravilhosa. Então, assim, eu tenho esse lado espiritual muito forte e eu me apeguei a ele. Foi o lado espiritual que me ajudou. E eu tenho também, eu cheguei a desenvolver, quando eu desenvolvi o Método Sol, foi muito pensando nisso, que a gente também não pode ficar só no lado subjetivo, você tem que agir. Eu tinha que agir ali, eu tinha uma criança de 8 anos e uma criança de 6 anos. A responsabilidade que eu tinha com essas duas crianças em relação a uma vida pela frente, eu não podia me entregar, né? Eu não podia, assim... achar que a vida acabou, era uma responsabilidade. Elas têm uma vida pela frente, elas não podem achar, porque o pai morreu naquele momento, é uma tristeza eterna. Não. A gente passou junto pelo luto, mas elas tinham uma coisa, e a psicóloga delas falava uma coisa que eu acho que é a verdade. Ela fala assim, a gente vê a tristeza de vocês, mas vocês não perdem o brilho nos olhos. No fundo, pulsa uma vontade de viver. E é verdade. Tinha uma vontade de viver, apesar da tristeza, apesar da tragédia que foi, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como a gente viveu. A gente não foi uma relação que não ficaram arestas, sabe? Foi uma relação que não tem... Eu acho que a dor fica quando você deixa coisas por fazer, por dizer, né? Então, quando chega o momento, a pessoa vai e você... perdeu a oportunidade. O famoso e se, né? E se, né? A nossa relação foi muito profunda, muito densa, muito parceira, muito verdadeira e muito completa. Não ficou nada por dizer. Então, eu consegui desenvolver dentro de mim uma gratidão muito maior do que uma tristeza. Então, enquanto as pessoas falavam assim, nossa, mas você perdeu seu marido, eu falo assim, na minha cabeça assim, ele morreu, mas a oportunidade que eu tive de ter tido ele na minha vida, pouquíssimas pessoas vão ter no mundo. Então, é isso que me sustentou, sabe? E eu falo aqui com propriedade, que eu sempre me emociono muito também, porque eu acompanhei todo esse processo, né, Clá?
e vocês talvez não tenham acompanhado de perto, assim, realmente foi um amor daqueles bonito de se ver. Muito que eu acho que são raros. raros. Famosos Foi um amores encontro. raros. Aqueles amores que você fala assim, não é amor de Instagram bonito, não é amor só de presença, assim, é amor puro, né? Que você via em vocês dois. Sim. E eu acho que da raridade da vida, e talvez vem desse lugar, né, de você trazer toda essa luz que você tem, que eu acho que você tá emanando aí com esse novo método, que tem um nome lindo, que eu acho que é o que você é, um sol. Que vocês conseguiram juntos mostrar, assim, essa beleza de realmente não deixar para amanhã o que pode ser vivido hoje. Nunca. Eu ia trazer isso, assim, ouvindo a sua história tão de perto, é impossível não emocionar, ainda mais eu que sou super emocionada. Para mim, o que fica disso tudo, e que é uma grande lição, não só no relacionamento de parceiro, afetivo, mas qualquer relacionamento que a gente tem na nossa vida, é de não deixar para depois. Nunca Não deixar. deixar para falar um eu te amo, ou o quanto você admira a pessoa. A gente não sabe se vai ter ela amanhã do nosso lado. E é verdade. Então, isso, assim, é muito bonito de ouvir que o que você teve com o seu marido, que foi maravilhoso e, de fato, muito raro pra gente carregar pra nossa vida com qualquer relacionamento que a gente tem. Não deixa pra depois. Não coloca a cabeça no travesseiro sem antes ter vivido ou dizido tudo que você, né, assim, gostaria de falar. E isso eu levei para minha vida inteira, assim, inclusive profissional. Um dos pilares da cultura da minha empresa é essa conversa, esse diálogo, essa verdade. Não tem nada velado, não tem nada por dizer. O que precisa ser falado é falado, o que precisa ser conversado é conversado. As pessoas são acolhidas, não tem briga, sabe? Eu não gosto de levar nenhuma briga. Isso é muito bonito. Porque, Isso é muito... né? E isso deixa a gente mais inteira e presente, né? Uma coisa que a gente fala muito aqui, né? É a gente conseguir ser presente no dia de hoje, né? Assim, eu acho que, principalmente nessa vida que a gente tem tido muito acelerada, né? Com muitas coisas a serem feitas, com o digital e tudo. Às vezes a gente tem a dificuldade de aterrar, né? De estar presente aqui no momento que a gente está vivendo, sempre pensando ali, olhando, né, o feed. Enfim, a analogia do feed ali, que eu acho que é a mais, né, real ali, de estar rolando eterno. E eu acho que quando a gente consegue não deixar arestas a serem aparadas, quer dizer que a gente está presente, né? A gente está sendo vivendo. Exato. E eu acho que achei o mais lindo, assim, né? Sem contar tudo que foi compartilhado com relação a essa troca e a esse encontro raro. Essa palavra que você falou sobre gratidão. E, além de gratidão, eu acho que é uma sensação de fizemos o melhor, então, assim, você realmente fica em paz, né? Demais. A paz que traz, assim. Eu consegui entregar meu melhor e que bom que eu vivi isso, né? Mesmo não estando agora presente fisicamente, em algum momento, acredito. E isso reflete nos filhos, né? Com certeza. E é uma coisa que eu ensinei para as meninas. Quando uma coisa está ao seu alcance para você resolver, você tem que entregar 100% da sua capacidade de resolver. Mas quando não está, assim, eu brinco com elas, beira a burrice você ir contra. Você vai brigar com a morte? Não tem o que fazer, gente. Se você pode, numa situação que depende da sua ação, mas com a morte não tem jeito. Foi embora, não tem jeito. Então, beira a burrice você brigar com isso. Você tem que ter além de um trabalho emocional, você tem que ter uma inteligência de vida, uma racionalidade. Sim. Posso estar enganada, mas acredito que a sua experiência e trajetória na medicina, lidando também, né, com isso, um fim muito tangível, né, é ver diariamente que o fim está ali. Sim. Também soma nesse processo de entregar. É o que você falou. O que a gente pode fazer, a gente faz o melhor. O que a gente não pode fazer, a gente aceita de forma inteligente, de forma Exato. assim, que vai te melhorar como pessoa. Porque, querendo ou não, te melhora como pessoa passar por esse tipo de coisa. São tragédias que ninguém gostaria de passar. Sim. E que a gente não deseja para ninguém. Mas ninguém passa por isso sem se tornar uma pessoa melhor. Com certeza. E trazendo, inclusive, né, de você querer ser esse exemplo, né, de mulher, para as meninas, principalmente, né? Tem 2 filhas mulheres. Eu tenho certeza que você já é. Eu sei que também vem, até a gente colocou isso aqui, que vem da sua ancestralidade, né? Que eu sei que você teve essa mãe, né, que te criou sozinha, dando o melhor que ela pôde dar. E agora, ouvindo de você, vendo que realmente ela traz
essa beleza de acreditar, né? De confiar, de estar junto E ali. não só beleza, isso pra mim é sabedoria. Sabedoria, exato. Sim. Quais valores, né, você acredita que sustenta a mulher que você é hoje? E o que você prioriza para conseguir se manter inteira, mesmo com tantas demandas, né? E tantos papéis aí na vida? Eu me priorizo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Em quarto vem alguma coisa. Nossa, você usou as palavras do meu pai. E é tão Sabia raro e disso. Não tem tão, acho que libertador muitas vezes ouvir isso, porque a gente, ainda mais como mãe, né? A gente, inevitavelmente, a gente sempre tende ou então é pressionado a se colocar em segundo plano. Então, assim, muito obrigada. É muito obrigada. maravilhoso isso, porque assim, eu falei, eu ouvi do meu pai, e é uma conversa que eu tive recentemente com a minha mãe. E que ela fala, hoje eu entendo quando seu pai falava primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto a minha família e meus filhos. E ela ficava indignada, porque na cabeça dela era assim, mas como assim, quarto seus filhos? Quarto a sua família? E é curioso e muito bom ouvir de uma mulher exatamente a mesma frase, assim. Não é só de um homem, Não, né? exato. E muito Podemos obrigada. também nos priorizar. Exato. Porque a gente só consegue entregar para quem está com a gente, em qualquer relacionamento, filho, família, colegas de trabalho, se você está bem. Não tem jeito de você entregar uma relação de qualidade se você não está bem. Então, se você não se prioriza, as suas relações não vão ser boas. E eu acho que eu cuido de mim no sentido, eu cuido da minha saúde, eu cuido da minha cabeça. Então, eu tenho psiquiatra, eu tenho psicóloga. Tudo que eu tenho tive direito, alta, né? Da minha psicóloga, eu adoro. Eu tiro uma onda porque eu tive alta da psicóloga. Isso, Maravilhoso, maravilhosa. Mas o psiquiatra tá ali, de 3 em 3 meses ele tá ali. Dando um check. Mas é manutenção. Manutenção. Tá bom. Mas eu cuido da minha saúde mental, eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu bem-estar, eu medito, eu faço yoga. Exatamente para poder dar conta de ser uma pessoa plena, de ser uma pessoa consciente, de ser uma pessoa hoje, né, focada no hoje, para quem está ao meu redor, para os meus colegas de trabalho, para as minhas filhas, para os meus amigos, dentro da minha casa, enfim. Eu acho que esse é o grande segredo. As pessoas têm que parar de preocupar com os outros e preocupar com elas. Que aí ela vai entregar o melhor delas para as relações. E eu acho que a gente já falou isso em outros pods aqui, outras trocas, mas assim, ensinaram pra gente que isso é egoísmo. Né? Quem olha, quem se cuida é egocêntrico, é egoísta, é uma pessoa que não está ali olhando para o próximo, e muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente vem aprendendo que a gente só consegue oferecer o melhor se a gente se cuida, se a gente se olha. A pessoa egocêntrica, ela não está bem. A pessoa egocêntrica não está bem consigo mesma. A pessoa egocêntrica é muito mais para o outro do que para ela. A pessoa plena e consciente de si, ela não é egocêntrica. É diferente. O egocentrismo a gente consegue doar, né? Você consegue doar sem... Querer você não se vê cobrar. Você não se vê o centro do mundo em relação aos outros. Quando você está pleno com você mesmo, você Tá faz ok. parte de uma comunidade ali de relações, sabe? O egocêntrico, ele tem um problema. Eu não poderia E concordar eu mais, assim, com cada palavra. E eu gosto de falar que o propósito número 1, porque a gente acredita que a gente não precisa se limitar a um único propósito. Mas o propósito número 1 de todo ser humano deveria cuidar de si primeiro. Da sua saúde mental e como um todo, para depois ir atrás dos outros propósitos. Exatamente. Né? E eu até queria... Eu tô curiosa para saber mais do seu novo projeto, o Método Sol, que, assim, da pouca troca que a gente já teve aqui agora, faz muito jus você, esse sol mesmo que brilha e irradia a todos aqui, ao nosso redor. Eu queria mais que você contasse sobre ele, como ele nasceu, o que te levou a querer compartilhar as ferramentas que funcionam para você, assim, com outras mulheres. Essa Ô, história Clá, é muito linda. Deixa eu só fazer um adendo antes. Eu e meus Adoro. adendos. Deixa eu falar essa palavra. Você tava Ela se segurando, ela tava adendo. segurando. Porque teve Olha um episódio que eu falei 10 adendos e eu falei, agora eu vou parar de falar. Aqui mas- cada uma tem um jargãozinho, né? Ela tava Mas é porque as contida. meninas, elas não te conheciam antes de vir aqui. Aí, quando eu contei um pouco da sua história, elas já estavam assim, nossa, gente, esse episódio eu vou chorar demais. Eu já emocionei lendo o roteiro Vou ficar muito ontem. emocionada e tudo. Aí eu falei, gente, mas calma. Vocês vão conhecer a Clá, porque a Clá, ela é uma pessoa tão iluminada que a história dela tem muita emoção,
Só que ela é tão iluminada que ela deixa tudo brilhando, não tem jeito, entendeu? E é esse isso. sol, né? É esse Mas eu sol. chorei. Não, a gente emociona, mas a gente Mas eu chorei. Fazendo outro adendo, eu chorei. Mas com leveza. Sim. Vou contar a história do Método Sol. Desde, né, em 2018 eu fiz essa transição de carreira, em 2020 eu perdi o Henrique, e depois a padaria cresceu, né? Em 5 anos, de uma foram para 4. E as pessoas falavam muito para mim, quem convive comigo, nossa, mas como é que você passou por tudo isso, né? Isso tudo que a gente já falou, essas dificuldades, o luto, a transição de carreira, você precisa passar isso para as pessoas de alguma forma. E eu, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer palestra? O que eu vou fazer? Não sabia. E a gente tem lá na DIG, né? Sim. O grupo que eu faço parte. Que Recebemos as meninas aqui. Maravilhosas, né? Você é do Connect? Eu sou do Mind. Eu sou a Dig Saura, acho que número 1. Adorei! Eu tô desde o dia 1 na Dig com as meninas. Eu sou a Dig também. Eu falei, Só para quem não tá contextualizando aqui, a DIG é um grupo hoje é uma escola de negócios para mulheres empreendedoras que nasceu num grupo de networking, que segue sendo, né? A gente recebeu as meninas aqui, então, provavelmente quando o episódio da Clá saiu, já estiver no ar, o das meninas da Nath e da Bru já vai ter saído, então vocês voltem aí e procurem. Pois boa, Juju. Eu fui para a DIG até buscando conhecimento como empreendedora. Uma das fundadoras, que é a Adriana, que não fica muito à frente. Né? Ela é estratégia. Isso. Ela era minha amiga pessoal e ela me chamou para o primeiro encontro que teria. Eram 30 mulheres e daí veio a DIG. Foi lá em 2019. E eu sempre participei, porque eu gosto muito de tudo que elas fazem e me ajudaram demais. Foi a minha escola. A DIG e o G4, que eu fiz em São Paulo, também foram as minhas escolas de empreendedorismo. Todo conhecimento que eu tenho veio deles, dessas duas escolas. Então, dentro da DIG tem a Carol Bagno, não sei se vocês conhecem Demais! ela. A Carol Bagno é uma pessoa, essas pessoas diferenciadas, né, de sensibilidade. Ela trabalha com marketing, mas ela tem um olhar muito sensível de extrair da gente o que é melhor, Ela né? vai vir aqui também. Carol, eu fiz um trabalho com ela de um ano, alguns encontros, exatamente para ver o que isso poderia virar de forma sensível, de forma que tocasse realmente as pessoas, aonde que eu Conseguisse era, materializar. onde que qual era o meu diferencial como pessoa ali que pudesse virar um produto para. E a gente fez esse trabalho ao longo de um ano. E aí fomos levantando. E foi a Carol que viu, ela falou assim, Clá, a sua vida é um método, sua vida é uma metodologia. Tudo você coloca em método. Então, se você está em dúvida de alguma coisa, você vai estudar, você vai planilhar, você vai fazer, Sabe que eu lembro? Eu sou metodológica. Que você já me mandou uma planilha. Agora, eu nem lembro quando isso, mas eu acho que você ainda estava na medicina. Que você me mandou uma planilha. Não, acho que você já estava na padaria, que você já falava mais no Instagram. E você falou, gente, eu organizo tudo na minha casa aqui. Compras, rotina de supermercado, de alimentação, babá. Quem quiser compartilhar. Aí eu falei, eu quero. Eu lembro que você me mandando uma planilhinha Excel. Gente, tudo assim, organizado. Tipo a gestão da casa. Método puro. A Carol tinha razão. Preciso fazer a pergunta que eu faço sempre quando eu escuto esses detalhes. Qual é o seu signo? Eu sou libriana, super libriana. Olha, segunda do dia! Gente, meu ascendente, eu tô precisando ser... Eu sou libriana com ascendente em aquário e lua em leão. Olha! Lua em leão, esse sol puro mesmo. Puro sol. E aí... fizemos esse trabalho, ela falou, você é super metodológico, eu acho que isso é seu grande diferencial. Até a sua dor você coloca em método. Todos os seus... E aí, eu conheci a Ju Marques, que é... Não sei se vocês conhecem, ela é lá de Brasília. Conheci pela DIG também, ela foi palestrante no primeiro DIG Mind de Tiradentes. Eu conheci ela e aí eu fiz um trabalho com ela também. Porque a Ju... ela já tem... A Carol é do marketing. A Ju, ela tem um olhar mais de executar um produto. Então, ela pegou a nossa ideia, né, tudo, e fez virar um produto comigo. E a gente escreveu junto um infoproduto, que é como se fosse um curso, né? E falando exatamente como que é esse método e por que veio só. A gente demorou uns 3 ou 4 encontros para vir o nome, que ela falava assim, é o método alguma coisa, esse nome vai vir. Aí a gente cogitou um monte de nome, vai vir. Até que um dia, né, eu sou espírita, então eu acredito em mentores me iluminando. Eu acho que alguém soprou no meu ouvido
certeza. Sol, método Nossa, Sol. e escutando assim... Então, esse Eu falei, Então, método Sol, e ainda, na hora que eu falei com a Jo, ela falou assim, olha como que é. SOL é subjetividade, porque eu trabalho 2 pilares, o subjetivo e o objetivo. Ela falou subjetividade e objetividade com leveza. O SOL ainda vira isso. Aí eu falei, Mas até eu tô arrepiei. mais apaixonada Eu ainda. também. Falei, então é esse o nome. Ela falou, e o Sol tem uma simbologia maravilhosa de você ser o centro do seu sistema, de você ter que estar bem para você iluminar o seu redor. Então, a simbologia do Sol é muito bonita. Muito. E aí deu um match perfeito com o nome. E eu divido em 2 pilares. O lado da subjetivo, quais são as questões subjetivas que a gente precisa ter para a gente andar para frente, porque não adianta ser só... eu falei subjetivo, né? Sim. Não adianta ser só objetivo, porque senão você fica uma pessoa extremamente pragmática e não sabe lidar com as dores, com o sofrimento e com as coisas que você não explica, tipo perder o marido aos 38 anos de idade. Então, você precisa de ter um lado subjetivo desenvolvido. E aí eu divido em 4 temas que eu trabalho com eles e faço como se fosse uma palestra. Eu falo... Quem que é o público-alvo? Só para saber se qualquer pessoa pode participar, a gente Tipo, já eu já pode? posso entrar? E tem o lado objetivo, que aí entra a organização, e tem as minhas planilhas, que eu vou disponibilizar lá as planilhas. Qual que é a parte prática da minha vida ali que eu... quais são as habilidades tangíveis que fazem a minha vida fluir e dar certo e conseguir passar por todos os perrengues aí que eu passei. E aí eu já gravei, já está com a pessoa que está editando. Vai ser um infoproduto que vai ser vendido no Hotmart. Olha, que Vai ser vendido. sucesso. E vai ser um Já tem produto. data para lançar? Eu dependo do Thales. Que dia que vai ficar Aproveitando. pronto Alô, Thales. o método Sol? Tá com você o material. Já dei uma puxada aqui. Ó, Mas já se estiver quero. pronto, tem a arte, né? O trabalho. Tudo foi feito com mãos digníssimas, né? Quem fez a arte foi a Rafa. O Thales trabalha com a Rafa. A Carol Adoro a Rafa. a Rafa Campos. Adoro. Ela que fez tudo. O trabalho do Método Sol é um sol lindo, assim. Não, gente, esse sol Trabalho vai vir dela é potente lindo. demais. Essa cor laranja, quem trabalha esse posicionamento comigo, essa cor laranja, é a Flavinha Camargos, que também é uma queridíssima. Então, o Método Sol, ele é DIG. Ele é um fruto do que aconteceu com a minha vida lá dentro da DIG. E aí eu estou esperando para lançar. Não pretendo ser mentora, não é uma coisa que é um objetivo meu. Eu não pretendo ser mentora. É mesmo um legado de vida. Sim. O que eu pretendo, que eu almejo, que eu acho que seria muito interessante para a minha vida, é ser palestrante. Isso é uma coisa que eu gostaria. E então, assim que eu lançar o Método Sol, eu quero ter uma palestra para eu poder fazer aos 4 cantos do mundo. Você já está falando aqui no microfone. Inclusive, a gente vai deixar um convite aqui Sim. que me veio ao vivo, que a gente sempre faz isso. Lá vem, adoro. Lá vem. Não tem como fugir. Não vai ter como fugir. E quando for ao ar nosso episódio, provavelmente, talvez, vai ser lá, imagino que vai ser meados de setembro. Provavelmente o Método Sol já vai estar aí. E a gente tá com um talk pra fazer na Casa Capote. Mari veio aqui antes. Então. E a gente te convida pra levar uma conversa pra lá já, Com como uma certeza. primeira Já intimando aqui no Casa microfone, Capote todo é mundo minha ouvindo casa aí. também, não. né? Porque Você fez eu uma adoro campanha lá Mari. também, eu eu sei. sempre tô lá com elas A no Mari vai estar projeto ouvindo esse episódio Bem-Vita. já, assim, com certeza. Ai, só já falar, fizemos aqui o nosso... Né? Então a gente Você informa. piscou aqui, já aconteceu uma piscou, coisa, já. ó. Eu tenho todas as cores da blusa, de uma blusa da Capote, que é uma de manguinha com uma golinha. Ganhei Ela uma veio com ela. hoje. Eu tenho todas estava as com ela cores. Não era a agora. minha, não. A Acho de que era a golinha. outra. Que é a blusa mais deliciosa do mundo. Porque vai com mesmo, tudo, vai com saia, vai com mesmo. calça, vai com short. Mais uma vez, propaganda gratuita aqui, Mari. Eu adoro a Mari, adoro. Você praticamente já respondeu a próxima pergunta, mas vou dar continuidade, caso você queira acrescentar. Mas hoje, com tudo que você viveu, construiu, enfrentou, com as escolhas certeiras e nem tão certeiras assim, que também são muito importantes, o que pulsa em você agora e o que ainda te move a continuar inspirando, criando e construindo? Eu acho que você já materializou o que pulsa bastante. em mim é esse desejo de passar, de inspirar pessoas que vão passar aí por desafios, por transições, às vezes nem só de carreira, mas transição em outras situações da vida. Toda guinada demanda muito da gente. Então, é inspirar mesmo essas pessoas. Eu tenho esse chamado, eu sinto como mesmo um chamado de vida
Eu não acho que as coisas acontecem na nossa vida por acaso. Então, eu gostaria de inspirar pessoas a passarem por essas dificuldades, por essas transições de forma mais tranquila, mais plena. E pelos lutos também. Pelos lutos. E sem perder o brilho nos olhos, que é o nosso slogan, né? Não perder o brilho nos olhos. Eu já vou te falar, você já inspira. Exato. Você já faz isso. E, assim, acrescentar mais ainda, porque foi muito curioso, né? A gente faz todo o roteirinho, quem conhece mais a pessoa vai, né, trazendo mais aí conteúdo pra gente se preparar. E, realmente, ontem, na hora que eu recebi o roteiro, lágrimas correram, trabalhando ali. Falei, meu Deus, vai ser um episódio daqueles, assim, né? A gente associa muito dores com tristezas, com até falta mesmo de brilho. E foi, assim, né, surpreendente para Juju Rolim, não, mas pelo menos para mim aqui, porque eu estava já me preparando para uma outra energia e que tá tudo bem também, né? A gente aqui, todos os sentimentos são sempre muito bem-vindos, somos seres humanos, mas que surpresa boa, porque eu saí mais energizada de uma conversa que, sim, fala de dor, mas que fala muito de brilho, fala muito de superação, fala muito de inspiração. Então, não fiz ainda, não tô no método ainda, mas já tô saindo muito inspirada daqui. Ah, que bom. Obrigada. Fico muito feliz. De verdade. Que bom. E eu acho que é muito isso, assim mesmo, claro, a sua trajetória. E mais, como a Ju falou, os lutos. E como você falou também, eu acho que as transições da vida não é só uma transição profissional. É isso, é uma transição, né, de uma separação. Perda, de uma separação, de uma maternidade. Uma maternidade, ela é um luto da mulher que você foi para se tornar uma transformação outra mulher. Qualquer transformação que você vive, ela vem junto com eu vou te falar um luto que eu vivi que foi muito doído, que foi o Alzheimer da minha mãe. É muito difícil você ver a pessoa que você mais admira na vida. Eu ia trazer isso antes da gente perdendo o terminar. cognitivo, né? Isso é um luto. Total, é um luto doído. Total. E é lento, né? É lento. E é um luto... Em vida, né? Em vida, em vida. exatamente. É um luto com o físico ali do seu lado, Você tem né? que aceitar aquilo e entregar. E fazer o que a doença demanda. E aí, o que eu acho mais importante, antes da gente ir pro nosso quadro final, é que a gente traz muito isso aqui, né, no Impulso, e eu não canso de falar, assim, que da nossa metodologia que a gente foi construindo junto, né, a 4 mãos aqui, Juju veio lapidando junto nesses pods e nessas conversas, mas que a gente traz muito esse lugar dos 3 pilares, né, igual você tem os pilares, a gente também tem aqui no nosso método, que é o indo, olhar para dentro, que a gente acredita que sempre para dentro é o primeiro passo. Mas pra gente olhar também sempre esse lugar do que pulsa na gente, né? Que eu acho que é isso que você fez muito na sua vida, assim. Talvez o seu yin, você tem muito ele aflorado e trabalhado, mas você também nunca deixou de olhar pra esse movimento do pulsa, né? Porque às vezes a gente acaba indo muito por esse impulso, que seria o terceiro passo do fazer, do acontecer, do que a vida pede mesmo, muitas vezes, mas sem olhar para esses pilares que vêm antes, né? Assim, mas o que está de fato pulsando, né? E como que eu olho para o meu yin ali e consigo voltar para esse movimento? Isso é um ciclo, né? Assim, às vezes a gente vai estar lá impulsionando, depois a gente tem que parar e voltar. Então, assim, eu acho que é muito bonito a maneira que você transita nesses 3 pilares, porque eu vejo na sua vida, assim, obviamente nos momentos mais desafiadores e dos mais gloriosos, que você tá sempre ali alinhando esses 3. Você tá olhando para dentro, mas você também tá pulsando e você tá impulsionando. Então, né, movimento. E com todos os desafios, continua pulsando. Isso, claramente, você trouxe, assim, foi transferido para suas filhas. Porque quando a psicóloga... Me marcou muito quando você falou isso. Eu achei tão bonito quando ela foi te dar uma devolutiva de todo esse luto, de todo esse momento extremamente delicado e desafiador, que só vocês sabem o que vocês passaram, mas que ela falou, as suas meninas ainda têm brilho, vida, ainda tem brilho, ainda tem pulsão de vida no olhar. No olhar. E isso é muito potente, porque independente do desafio e cada um vem para passar aquilo que tem que passar e o que a gente dá conta de passar, a gente não perder esse pulso, a gente não perder esse brilho no olhar, que é vitalidade, é sol, é o luz. Sol, é isso que eu quero passar para as pessoas. Com a minha história. Tá passando. Missão concluída. Bom, agora a gente vai chegando no nosso final, né? Com as nossas perguntinhas de encerramento. E a gente sempre faz as 3, elas são padrão aqui. A primeira, se você fosse definir a Clarice hoje,
em uma palavra, qual seria? E eu só vou te trazer um contexto, você fica à vontade para trazer qual seria, porque isso começou aonde a gente identificou que mães, independente de qualquer idade, mas principalmente as que estão ali recém-maternando, quando elas vão se apresentar, elas falavam, eu vou dar o meu exemplo, eu sou Juliana, mãe da Maitê, como se aquilo ali fosse a identidade que definisse ela. Então, o que você é hoje, uma palavra que te define? Mãe, e tá tudo bem se for. Mas, só para contextualizar, qual seria a palavra que te definiria hoje? Uma palavra que veio na minha cabeça aqui seria força. Total. Não tem como ser outra. Em qualquer situação. Eu falaria sol também, gente, eu juro. Mas o sol é muito forte. O sol é forte. Potência. Acho que força seria. Sim. É muito. A segunda pergunta, claro, a gente tem aqui também, a gente sempre fala, a gente trouxe muito isso ao longo do episódio, né? E eu acho que você faz isso muito lindo. Que a gente fala que a gente carrega sempre uma caixinha SOS, né? Que é esse lugar de botar sempre a máscara primeiro na gente, antes do outro. Quando, né, o bicho pega, quando acontece alguma coisa, é aquele lugar que a gente abre e fala, opa, eu vou pra ali. Quando o método não tá funcionando tanto assim, porque falha, também né, falha, né? Então, qual que é essa ferramenta número 1 que você aciona ali nesses momentos de SOS? Sua máscara de oxigênio, assim, algo que você te recarrega. Olha, eu acho que é a minha solitude. Eu saio do mundo. Eu comigo mesmo. Eu saio, desconecto. E aí eu preciso de um tempo ali para mim, sem nenhum estímulo, sabe? Sim. Solitude mesmo. Sim. Quando as coisas estão... Isso chegou a incomodar já algumas pessoas, até com um relacionamento que eu tive. Essa minha necessidade de não ter estímulo, nem com o filho, nem com o marido, nem com o trabalho. Eu sozinha comigo mesma. Esses momentos de solitude que me reabastecem. Caixinha SOS também é método. É método, com certeza. Vendo? Todo mundo tem que ter. E indo para a última pergunta, qual conselho você deixaria para uma mulher que está tentando recomeçar, mas ainda sente medo de deixar o que não serve mais? E eu vou além. De uma mulher que está passando por um momento de luto também. Sabe o que eu diria, assim, que eu gostaria de ter ouvido? É assim, vai passar. Porque quando a gente está no olho do furacão, a gente tem a falsa sensação, e é falsa mesmo, de que a sua vida vai ser daquele jeito para sempre. Mas o tempo, ele é o grande remédio para tudo. Para todas as dores. Como foi para minha mãe, como foi para o meu divórcio, como foi para a perda do meu marido, como foi para as minhas dificuldades quando eu abri a padaria. Tudo é tempo. Então, eu falaria para uma pessoa que está no ápice da tristeza que isso vai passar, sabe? Não se apegue, deixa aí esse sentimento, porque o tempo vai ocorrer e isso que você está sentindo agora vai modificar. Não vai ser assim para sempre. Nada. E modifica. Modifica. Mas a gente tem que confiar e entender que faz parte do processo. Que você vai passar por aquilo, mas aquilo vai mudar. E essa sensação de que nunca vai mudar é nítida. Não sei se vocês passaram por... Você fica ali e fala, gente, mas minha vida vai ser isso para sempre, essa tristeza? Não vai. A própria maternidade, eu acho que em vários momentos, né? Principalmente no inicinho, talvez eu tenho só uma, então acho que a primeira maternidade, quando você está ali no olho do furacão, você fala, acabou minha vida, vai ser isso aqui para sempre, eu nunca mais vou dormir, e tudo passa. Passa, gente. Claro, assim, eu ainda não sou mãe, mas eu já tive momentos de grandes turbulências na minha vida com direito a quedas livres, sabe? E eu também tenho um método, assim, de lidar com luto. Para mim, tem que ter prazo de validade. Você precisa estipular um prazo, porque senão você se entrega. E eu concordo, nada como o tempo. Mas é o que a gente faz com esse tempo. Com certeza. Porque se a gente ficar, vai passar o tempo, de repente, se foram o 2 anos e você tá ali entregue. É o meu lado objetivo do método Sol, é o que eu falei. Nem tão subjetivo, nem tão objetivo. Você precisa conectar os dois. Mas também lembrando que cada um é individual. Tem um tempo. Exatamente. Cada um tem um tempo. Mas o importante é você colocar prazo de validade. Que seja um mês, que seja 2, que seja 1 ano. Mas para você agir, senão você entrega e fica no discurso que com o tempo passa e não está fazendo nada com ele. O mais importante é o que a gente faz com ele. Então, eu também criei um método meu, assim, de grandes dores e lutos na minha vida, que nada tem a ver com a maternidade, mas que
funcionou muito para mim dessa parte objetiva de validade, de ação. Sim. De ação. É Mas de isso mesmo. sentir o quão importante é sentir para liberar espaço. Porque se a gente não sente, também não vai para frente, não. Não, A gente só tem massacra, que só vai trabalhar, maquiando, né? só vai Tem que- maquiando. E para exatamente. curar, a gente precisa É um sentir. processo, Para é um vir um processo. novo, a gente precisa sentir para liberar, para abrir esse espaço. E É um esse processo, assim, modifica, sabe? Sim. É uma dor... Quando você está na parte aguda da dor, é uma sensação tão ruim que você acha que você nunca vai sair dela. Sim. Mas sai. Sai. E eu ouso dizer também, sem romantizar, né? Claro que, né, quantas dores muito, muito doídas todas aqui já sentiram, mas que quase que 100% a gente sai melhor, mais forte, né? Assim, principalmente se a gente olha para elas, se a gente aproveita, se a gente tem esse olhar de tá vindo por algum propósito, não veio foi à toa, então deixa eu entender. De coragem Mas mesmo para encarar, né? coragem, Porque e não fugir, Sim. porque também é uma outra escolha que lá na frente cobra da gente, Com né? certeza. Claro, que privilégio te ouvir. Obrigada. Obrigada por ser essa mulher que inspira com verdade, com essa leveza e uma história daquelas que marcam, porque tocam o que é real. Muito obrigada. menina. Obrigada por compartilhar tanto da sua jornada com a gente. O seu exemplo mostra que a força feminina não está em dar conta de tudo, mas em dar direção ao que importa. Seguiremos por aqui te admirando e aprendendo muito com você. E Thales, estamos de olho. A gente te agradece de coração. Eu que Muito. acompanho sua Obrigada, jornada há Ju. muitos anos. Fico, assim, muito feliz de ter você aqui. E te admiro muito. Você sabe disso. Acho que eu sempre escancarei isso e continuo escancarando. Eu tenho certeza que isso vem muito da força da sua mãe, da mulher que ela foi. Continua sendo, né? Mesmo estando aí se desligando, né? Cognitivamente. Sim. Mas que construiu, que formou, que trouxe Que ao mundo essa legado. mulher Sim. maravilhosa que você é. Verdade. Porque é muito bonito encontrar pessoas tão inteiras como você. Ai, obrigada, E eu acho menina. que isso, com certeza, vai transbordar nas suas meninas, que são Já os doces está maravilhosas. transbordando. Ah, elas são maravilhosas. Elas são Ju, qual maravilhosas. das suas irmãs? Renata. Renata, muito obrigada, porque assim, se não a gente fosse... sabe que você é ouvinte e fez esse convite. Exatamente. Por essa E ponte. essa ponte foi através de você. Maravilhosa. Obrigada, porque é extremamente necessário trazer essa mulher para Que bom, meninas. transbordar esse sol mesmo na vida de todas nós. Muito Obrigada, obrigada. Clara. Agradeço Obrigada, muito. Clara. Adorei. Foi uma conversa, ó, delícia. Pois Amei. é. Obrigada. Aqui, a vida pulsa. Aqui, a gente se reimpulsa. Quem é você além de ser mãe? Nós vemos você além da maternidade.